E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui ao vivo no Instagram para trazer uma palavra poderosa para vocês, uma palavra que vai edificar a sua fé, e eu vou te mostrar aqui 4 passos para você ter as suas orações respondidas. Amém? Eu tenho certeza que você vai gostar muito, vai te esclarecer muitas coisas. E eu vou pegar uma palavra aqui, eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Está lá no livro de Atos, capítulo 9, e nós vamos ver a respeito da conversão de Saulo, que é conhecido como o apóstolo Paulo, tá bom? Glória a Deus. Se você tiver com a sua Bíblia aí, eu quero pedir para você já abrir em Atos, capítulo 9. Glória a Deus. E antes de tudo, eu quero agradecer mais uma vez, viu, gente? Muito obrigado a todos vocês que oram junto comigo todos os dias, lá no meu canal do YouTube. Lembrando que essa live aqui eu vou colocar no meu canal do YouTube. Então você que está assistindo no YouTube e ainda não me segue no Instagram, corre lá no Instagram, pesquisa por Pastor Antônio Júnior, ou então vai também no Facebook, pesquisa Pastor Antônio Júnior, porque diariamente, enquanto eu não estou gravando vídeos, eu estou escrevendo mensagens para ajudar vocês, tá bom? Irmãos, hoje de manhã eu acordei, e sabe quando você acorda já querendo fazer um monte de coisa, resolver um monte de coisa que você tem para resolver? E aí, lá no finalzinho, né, quando você já está fazendo um monte de coisa, você lembra, nossa, eu tinha que orar, né? Eu tinha que ter priorizado a oração. E isso é muito comum acontecer. Nós não podemos ser hipócritas de querer mostrar uma imagem que a gente não é. E eu quero já começar a te dizer uma coisa. Você sabe por que você não ora? Por que você tem uma vida de oração fraca? Porque você ainda não entendeu o poder da oração. E eu vou citar um exemplo aqui poderoso do que Deus faz quando você decide orar de todo o coração. Eu sei que você, talvez, que está me ouvindo aí, você já costuma orar. Você ora o Pai Nosso, você ora, às vezes, uma oração mais simples, uma oração mais curta. Isso também é válido, viu, irmãos? Jesus deixou a oração do Pai Nosso como modelo, e ali contém ensinamentos profundos ali na oração do Pai Nosso, mas muitas vezes a gente ora sem perceber, sem estar com o coração totalmente voltado, não é assim? Então, hoje tudo vai destravar na sua vida e eu venho orando por isso, para que através dessa mensagem que eu preparei para vocês, você venha destravar na sua vida espiritual, porque a oração é a chave da vitória, é a base do seu relacionamento com Deus, tá bom? Então, pessoal, nós já temos aqui 1000 pessoas na sala e eu quero então começar a ler com vocês. Nós vamos ler Atos capítulo 1, capítulo 9, e eu vou ler do versículo 1 ao versículo 20. Mas você precisa prestar atenção porque vai te esclarecer muita coisa. Olha o que diz, ó. Enquanto isso, Paulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos a Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Olha isso, irmãos, com aquela visão que ele teve de Jesus, ele ficou cego. Vamos continuar. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Presta atenção, irmãos, nós estamos falando aqui de oração, e você que tem uma vida de oração fraca, você que não consegue orar direito, você não consegue se concentrar na oração, existem muitas razões para isso, e por isso nós estamos falando aqui de oração. Deus então falou com Ananias: você vai chegar numa casa lá, vai ter um homem orando.
E vamos continuar, versículo 12. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia! Olha o que diz o versículo 18. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, vocês que estão acompanhando aqui, venho pedir que vocês compartilhem, enviem para os seus amigos, porque agora eu vou começar a palavra de hoje, tá bom? É o seguinte, aqui nós vemos que Paulo, que ele também era chamado de Saulo, ele estava indo perseguir os cristãos. Ele pedia cartas, ao governador para que pudesse prender e matar cristãos, aqueles que estavam andando no caminho. Assim eles chamavam essa nova seita. Na visão deles era uma seita, porque Paulo achava que ele é que estava no caminho. Paulo ele era tão religioso que ele achava que ele conhecia a Deus, sabe? E mesmo perseguindo, matando as pessoas. Talvez porque ele tivesse lido somente o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento era assim, era olho por olho, dente por dente. Assim era a lei do Antigo Testamento. Por quê? O modo das pessoas conviverem era totalmente diferente. As pessoas na época eram muito cruéis. Então nós não podemos também ter uma visão limitada e a gente pensar assim, mas por que Deus mudou? O Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo. Não é assim, irmãos, é porque as pessoas eram diferentes, tá certo? Eram antigas civilizações, era assim, se você não matasse, você morria, sabe? Então, era diferente, mas quando Jesus veio, ele falou, olha, vocês ouviram falar, olho por olho, dente por dente. Agora eu estou falando para vocês o seguinte, orem por aqueles que vos perseguem, não retribuam mal com mal, perdoem todos aqueles que fizeram alguma coisa contra vocês. Então, Paulo ele conhecia somente esse lado, de perseguir quem não era da mesma visão que ele. Até que um dia apareceu uma luz no meio do caminho, enquanto ele estava indo, e ele caiu no chão. Lembrando, ele não caiu do cavalo, viu, irmãos? A gente tem esse costume de pensar que Paulo caiu do cavalo. Não, a Bíblia diz que ele caiu no chão. Não sabemos o que aconteceu, se ele estava no cavalo, se não estava. Resumindo, ali Jesus falou com ele, Paulo, por que você está me perseguindo? E ele falou, que isso? Como assim? Quem é você? Ele falou, eu sou Jesus a quem você me persegue. Na verdade, Jesus estava defendendo o seu povo, E aí, naquele momento ele ficou cego, irmãos. E aqui no versículo 11, nós vamos ver o seguinte. Aí Deus falou para um homem chamado Ananias. Ananias, você vai fazer o seguinte. Tem um homem que está numa casa, numa rua tal. E esse homem, ele está cego. Só que esse homem, ele está orando. E aí vem a primeira chave, irmãos. Você que hoje talvez está cego, você não está entendendo muita coisa que está acontecendo na sua vida. Talvez você já tenha ouvido os louvores, você já tenha ouvido pregações, mas você ainda não sabe o que Deus tem para você. Então eu quero te dizer, continue orando, porque o milagre vai acontecer. Amém? Eu me lembro quando eu entreguei minha vida para Jesus, Deus permitiu que eu passasse por um momento assim de fragilidade. Nas primeiras semanas ali, depois que eu já era de Jesus, eu estava conhecendo a Bíblia, eu amava os louvores, Deus permitiu, veio uma canseira tão forte no meu corpo, sabe? Veio uma preguiça muito grande e eu só queria ficar dentro do quarto trancado, mas foi aquele momento ali que Deus preparou, porque a partir dali eu fiquei na total dependência de Deus. Eu não sabia o que o Senhor tinha para mim, para o meu futuro, sabe?
Eu estava ali no meu quarto, era como se fosse uma preguiça muito forte, eu não conseguia levantar da cama. A única coisa que eu fazia era orar, meditar na palavra de Deus e ouvir louvores. É a única coisa que eu tinha força. Então, irmãos, naquele momento eu fiquei uma semana toda naquela depressão, aquela angústia, sem saber o que Deus tinha para mim, mas eu só sabia que Jesus era o Filho de Deus. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Aconteceu que teve um evento aqui na minha cidade, e esse evento ia começar no sábado. Era um ministério de louvor muito conhecido, chamava Getsemane. Eles vinham de Belo Horizonte, e ali eu pensei, pelo menos nesse evento eu tenho que ir. Eu fiquei a semana toda dentro de casa, irmãos, só orando, só pedindo para Deus me tirar daquele fundo do poço. E aí quando eu fui naquele evento, irmãos, Deus falou comigo poderosamente. Deus abriu os meus olhos e eu comecei a ver coisas que eu não tinha visto, e Deus começou a se revelar para mim, e a partir dali toda aquela canseira que estava no meu corpo saiu. Nunca mais eu fui a mesma pessoa. Então eu quero que você fique comigo, porque depois eu vou fazer uma oração por você. Nós vamos unir a nossa fé e Deus vai trazer o milagre que você tem pedido. Amém? Então, o que eu acho interessante é que aqui no versículo 11, Deus falou para Ananias: Ananias, você vai encontrar um homem lá, ele está cego, mas ele está orando. Então, irmãos, quando você ora, você não imagina o que Deus faz. Deus move todas as peças. Amém? E o que será que Paulo ele estava orando? Eu imagino que Paulo estivesse orando, pedindo que Deus perdoasse os seus pecados. Porque uma coisa é você ser um assassino, que já é algo terrível. Você matar um semelhante, que é a imagem e semelhança de Deus. A outra coisa é você mandar matar não somente um, mas mandar perseguir todas as pessoas que você achava que estavam errado, sabe, que estavam contra você. Então, eu imagino que tinha um peso muito grande na consciência de Paulo. Era difícil aceitar o perdão de Deus. E você aí, meu irmão, que talvez tenha um passado pesado, um passado onde você errou muito, sabe? Geralmente quando a pessoa ela tem um relacionamento fora da vontade de Deus, ou tem uma relação sexual com alguém que nem era de Deus, aquilo traz sujeira para sua alma. Então, é por isso que a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 1, o versículo 9 e o 10, que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. Na outra versão diz, de toda maldade. Quando você comete um pecado, aquilo te traz um sentimento de culpa, mas também te traz um sentimento de sujeira, de que você está longe, sabe? De que você está sujo espiritualmente. E é por isso que o Senhor, Ele quer te purificar de toda a sujeira que ficou no seu coração. Amém? E eu quero te dizer, a oração é a chave da vitória. Ela que vai destravar tudo na sua vida. Tudo tem que ser com base na oração. É como se fosse o alicerce de uma casa. Se a sua casa for construída sobre a oração, sobre a obediência ao Senhor, a sua casa está sobre a rocha. Amém? E aí o que vai acontecer? Tudo vai cooperar para o seu bem. Glória a Deus. Então, o que aconteceu? Naquele momento que Paulo voltou a enxergar, ali ele descobriu o poder da oração. E ele nunca mais parou de orar, irmãos. Quando Paulo estava naquela prisão, ele começou a orar, começou a louvar o Senhor no meio da dor, do sofrimento, porque Paulo entendeu o poder da oração. Então, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, Paulo disse algo muito simples, mas muito profundo. Ele disse, orai sem cessar. Na outra versão diz, orem continuamente. Olha isso, irmãos. O próprio apóstolo Paulo agora está nos aconselhando. Orem sem cessar, sem parar. Orem continuamente. E o que significa orar continuamente? Significa você estar voltado para as coisas de Deus o dia todo. É lógico, você tem o seu trabalho, você tem que ir para a faculdade, você tem que fazer seus compromissos de casa, você tem mil coisas para resolver. Mas enquanto você está lá lavando louça, você está orando. Você está... Quantas vezes eu lavando louça, sabe? Fazendo coisas assim do dia a dia. De repente eu começo a orar em línguas, eu coloco um louvor de fundo. Isso é orar sem cessar. Não é você parar de fazer as coisas, não, mas é você ficar orando enquanto você está fazendo as outras coisas.
Quantas vezes tomando banho, irmãos, eu me derramei em lágrimas, chorando na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, isso não quer dizer que você tem que ficar o dia todo no seu quarto orando. Orar sem cessar também não é você ficar repetindo sempre as mesmas coisas. Isso é uma reza. Não, você tem que falar aquilo que está no seu coração. É isso que o Senhor quer ouvir de você. Glória a Deus. Tem muita gente falando, pastor, eu amo orar, eu tenho o maior prazer em orar. Então, irmãos, quando você descobre isso, esse poder da oração, a oração funciona, Deus atende, você então não quer mais parar de orar. Amém? E é interessante, né? Quando você entra naquele ciclo de oração, você está orando todos os dias, você está firme, parece que as coisas dão certo, você está feliz da vida, você quer abraçar todo mundo, né? Eu costumo dizer o seguinte, quando Jesus entra numa casa, até o cachorro percebe, sabe? Você quer abraçar o cachorro, o teu gato, você está numa alegria tremenda, tudo está certo, mesmo tudo dando errado, né? Mesmo as coisas não prosperando do jeito que você queria, pelo menos você está feliz, você está em paz com você, com Deus, com o seu próximo, não é assim? Então, quando você para de orar também, você começa a ficar uma pessoa muito mundana, muito carnal, você começa a ficar escravo de novo do pecado. Então, não adianta, irmãos, a gente tem que orar diariamente, é isso aí, felicidade plena, você está feliz porque você sabe que você está bem com Deus, você sabe que você está na presença de Deus, mas quando o crente sai da presença de Deus, irmãos, é muito complicado. Por isso que eu estou aqui para orar por você, para a gente compartilhar as nossas lutas, também nossas vitórias, e eu estou aqui para te dizer, o segredo é a oração. Amém? E agora eu vou mostrar aquilo que eu prometi para vocês. Eu vou te mostrar 4 passos para você ter suas orações respondidas, tá bom? A primeira, todo mundo já sabe, né? A primeira é ter fé. Todo mundo precisa ter fé, né? Se você quiser receber algo de Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o amam, daqueles que o buscam. Então, a Bíblia diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que você não está vendo, ou seja, não tem nenhum sinal aparente. Você que está solteiro aí, né? Isso é muito comum. Você não está enxergando uma pessoa sequer. Você fala, pastor, mas lá na minha igreja não tem ninguém que me interesse, aqui na internet eu não conheço ninguém que me interesse, não é assim? Eu já passei por isso porque muito tempo eu já fiquei nesse deserto aí e é difícil, irmãos, é difícil, você não está enxergando uma saída. Mas eu costumo dizer o seguinte, se não existir essa pessoa, Deus manda fazer. Deus é o Deus do impossível, porque Jesus disse, todas as coisas são possíveis ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Amém? Então, não olhe as circunstâncias, não queira entender como tudo vai se resolver. Aleluia. E fé é o quê? Nada mais é do que você confiar que o Senhor é fiel, que o Senhor, Ele zela pela palavra dEle para cumprir. Amém? E a segunda coisa, irmãos, já vamos passar para a segunda, hein? Essa é muito importante. E essa, pouca gente, assim, pode dizer que a maioria não pratica isso, infelizmente. Porque muita gente fala que é cristão, que conhece a Deus, mas não conhece de verdade, né? O apóstolo Paulo era assim, ele achava que ele estava fazendo a vontade de Deus, mas não estava, porque ele ainda não tinha decidido, ele ainda estava fora do caminho. Então a segunda coisa é o seguinte, seja obediente. Isso é muito importante. Seja fiel ao Senhor. É muito difícil você renunciar à carne, você renunciar ao pecado, mas quando você consegue, quando você se torna fiel, é lógico, você vai cair, você vai tropeçar, você vai falhar. Eu já errei muitas vezes, mas a graça de Deus está sobre nós, irmãos. Então, quando você é fiel, você começa a experimentar um relacionamento íntimo com o Senhor. Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém vai ver a Deus. Não adianta. A Bíblia diz também que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então, se você quiser ser fiel a Deus, se você quiser ter intimidade com Deus, você precisa ser obediente, tá bom? Eu quero ler aqui para vocês um versículo que está lá em João, capítulo 15. Eu anotei aqui para não ter que abrir a Bíblia toda hora, mas você pode ver na sua casa aí depois. João, capítulo 15, versículo 7. Olha o que Jesus disse. Se vocês permanecerem em mim
e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Olha o que Jesus está dizendo aqui, irmãos. Se nós permanecermos em Jesus, ou seja, se nós formos fiéis, se nós obedecermos a Jesus e as palavras dele estiverem no nosso coração, nós podemos pedir o que a gente quiser e tudo vai ser concedido. Amém? Aí tem muita gente que pensa assim: ah, mas pastor Ryan, então é bom demais da conta, né? Eu que sou de Minas aqui, a gente ia falar desse jeito. Pastor, mas isso é maravilhoso. Então vou pedir uma BMW, vou pedir um carro importado, vou pedir uma mansão. Meu irmão, se você permanecer em Jesus e as palavras dele permanecerem em você, eu tenho certeza, o seu coração ele vai começar a desejar as mesmas coisas que o Senhor. O seu coração ele vai deixar de ser um coração fútil. É lógico, você pode ter sonhos na sua vida, ter metas, isso é importante, mas o seu coração vai ser transformado. Você vai começar a ficar mais parecido com Jesus. E no final dessa mensagem eu vou te explicar algo muito importante que nós precisamos ter se nós quisermos ser atendidos. Porque se existe alguém que teve as suas orações atendidas, foi Jesus. Isso você tem que concordar comigo, tá bom? Então, nós precisamos ser parecidos com Jesus. Porque Jesus, ele tinha uma total obediência ao Pai. E por isso o Pai tinha prazer em atender o seu Filho Jesus. Amém? E para você que talvez está longe dos caminhos do Senhor, sabe o que o Senhor vai responder para você? Se você estiver orando, Ele vai responder: meu filho, volte para a minha presença. Porque se eu te abençoar fora dos meus caminhos, então eu vou estar como se eu estivesse concordando. Porque você não vai querer sair desse caminho. Ué, porque as coisas vão começar a dar certo e você está no caminho errado. Então, Deus ele prefere que você volte para os caminhos dele. Ele não vai deixar de te abençoar. Deus abençoa justos e injustos. É isso que Jesus disse. Mas ele precisa que você volte para a presença dele. Amém? Porque assim as coisas vão caminhar de acordo com a vontade dele e não a sua. Glória a Deus. Então a Bíblia diz, irmãos, lá em Tiago 5,16, ela diz o seguinte, ó: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Eu sei que você já conhece essa passagem, mas a oração de um justo, de uma pessoa obediente, de uma pessoa que anda com o Senhor, ela pode muito em seus efeitos. A oração serve para todos, mas a oração de um justo, ela é poderosa. Ela é uma oração eficaz. Não porque a pessoa tem poder, mas porque Deus ele tem prazer em responder essa pessoa. Amém? E se você ler nesse contexto aqui de Tiago 5, você vai ver que eles citam, o autor Tiago, ele cita o profeta Elias. Ele disse, porque Elias era um homem exatamente como nós, sujeito às mesmas paixões, pecados, mas Elias orou fervorosamente, com persistência, e Deus fez parar de chover durante 3 anos e meio. Então, olha o que a oração pode fazer. Ela pode fazer a chuva parar, irmãos. Não tem nada que seja impossível para Deus. Basta que nós tenhamos fé e basta que sejamos obedientes ao Senhor. Amém? O terceiro passo para você receber receber a resposta das orações é o seguinte: você tem que confiar que Deus sabe o que é melhor para você. Amém? E tem um versículo aqui em 1 João, capítulo 5, o versículo 14 e 15. Olha o que está escrito. Esta é a confiança que nós temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Glória a Deus. Aqui está dizendo o seguinte, ó: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que vamos receber o que nós estamos orando. Então, irmãos, aí entra aquela questão. Vai ter muita coisa que você vai pedir, mas não é da vontade de Deus. E o que você tem que fazer? Você tem que confiar que Deus sabe o que é melhor para você. Amém? Então, esse é o terceiro passo. Você tem que confiar no amor de Deus, na fidelidade dele. Você não tem que ficar olhando pro resultado. Você tem que olhar para Deus. Você tem que confiar no caráter de Deus. Amém? Tem muita coisa que se o Senhor vai ver, se o Senhor souber que aquilo vai te atrapalhar, Ele não vai te dar, porque Ele é Pai.
Ele te ama com amor de pai. Amém? Então, eu acho que muita gente já sabia disso, mas é importante frisar, porque tem muita gente que fica revoltado. Ah, pastor, mas eu orei e não aconteceu. Pastor, eu já estou orando há tanto tempo. E cadê o meu milagre, pastor? Eu também, irmãos, eu orei por muito tempo. Eu sei que tem gente que ora por mais tempo. Então analise, você está fazendo a sua parte? Você está sendo obediente? Você está tendo fé? Sabe? Porque se sim, então você está no caminho certo. Depois você lê aí na sua casa a parábola que Jesus contou da viúva e o juiz que não servia a Deus. Está lá em Lucas capítulo 18. Nessa parábola Jesus deixa isso claro. Nós não podemos desanimar. Nós não podemos parar de orar, porque Deus, Ele vai fazer justiça depressa. Deus, Ele vai fazer com que tudo venha se encaixar, mas para isso precisamos perseverar. Amém? Glória a Deus. Aqui os irmãos estão dizendo, isso mesmo, pastor, que seja feita a vontade de Deus. Deus é justo, Deus é bom. É isso que nós precisamos saber, viu, irmãos? Porque vai ter dia que a gente não vai estar enxergando nada, vai parecer que é coisa da nossa cabeça, que a gente tem que sair desse caminho, porque a gente não está vendo o resultado. O irmãozinho falou aqui, ó, é verdade, fé, obediência, confiança. Guarda aí, irmãos, fé, obediência e confiança. E agora eu vou falar o quarto motivo para você ter suas orações respondidas, que é o seguinte, esse é muito importante, você tem que orar com a motivação correta, tá bom? Tem muita gente orando aí de forma errada e por isso não está recebendo. E eu quero ler para você Tiago capítulo 4, o versículo 2 e o versículo 3. Olha o que ele diz. Vocês nada têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Aqui existe algo muito importante, irmãos. Primeiro, Tiago ele disse o seguinte, olha, vocês não estão recebendo, sabe por quê? Porque vocês não estão pedindo. É simples assim, vocês não estão pedindo. Irmãos, eu lembro uma vez, eu estava num acampamento de carnaval, a gente se reunia na igreja, e aí vinha muita gente de fora, tal, né? E aí a gente estava jantando, e eu estava contando das minhas experiências, das respostas de oração que Deus já tinha me dado. E aí uma irmã, ela chegou para mim e falou, nossa pastor, eu queria tanto orar em línguas, eu vejo o senhor, estava vendo o senhor orando lá no culto, e nossa, que unção, que coisa maravilhosa, eu queria tanto aquilo. Eu falei, irmã, você já pediu? Eu falei, não. Eu falei, então, mas você tem que pedir, ué. Se você não pedir, como é que Deus vai te atender? Eu falei, mas não sei, eu acho que isso não é para mim e tal. E começamos a conversar. E aí eu fui citando essas passagens, né? Você tem que pedir, você não tem porque você não pede. E aí, o que aconteceu? Nós fomos embora, cada um foi para o seu quarto, ia ter uma vigília mais tarde. Uma vigília em volta da fogueira. E a gente reuniu nessa fogueira, em volta dessa fogueira, na vigília. Eu estava lá orando, foi o momento do louvor. Quando veio, irmãos, de repente uma moça lá, estava um pouco longe assim, era um lugar grande. E de repente uma moça lá começou a sapatear e pular. E aí na hora eu pensei, vixe, o fogo tá pegando ali, né? Irmãos, era aquela moça que falou comigo que tinha um sonho de orar em línguas, mas nunca tinha pedido de coração para Deus, sabe? Irmãos, ela começou a sapatear e orar, o pessoal estava tentando segurar ela, porque o fogo desceu ali, o Espírito Santo começou a agir na vida dela, tiveram que tirar ela de lá, eu fui lá orar junto com ela, ela chorava, irmãos, de alegria, e eu lembro que eu olhava para ela assim, e eu também estava orando em línguas, e veio um mover do Espírito Santo ali, e eu percebi que ela queria falar, nossa, olha o que está acontecendo, sabe? Mas o Espírito Santo tocou muito forte na vida dela ali, e depois ela me falou, olha, na hora que você me falou que eu tinha que pedir, eu fui lá pro quarto, e eu dobrei meu joelho e falei, Deus, se o Senhor batizou o Juninho lá, batiza eu também, eu quero receber essa unção, né? Eu quero orar em línguas. Então, irmãos, foi mais rápido do que ela pensava, sabe? Tem gente que fica assim, mas se eu orar vai demorar muito. Irmão, para de ouvir as pessoas pessimistas. Eu sei do que eu estou falando, porque quando eu tinha essa vontade também, sabe? De poder orar em línguas, eu queria ser mais espiritual. Só que eu comentava com algumas pessoas e as pessoas jogavam um balde de água fria em mim, sabe? A pessoa me desencorajava. Então, ande com pessoas de fé. É muito importante você se alimentar da fé. E certa vez Jesus ele foi curar a filha de Jairo. E Jesus, quando chegou lá, estava um velório, sabe?
aquele clima de choro, de desespero. E Jesus então chamou Pedro, Tiago e João e os pais daquela menina. E ele chamou ela no canto, chamou os pais lá no quarto onde ela estava e não deixou ninguém entrar. Sabe por quê? Porque senão aquelas pessoas, elas iriam tirar a fé dos discípulos. Elas iriam tirar a fé dos pais daquela menina. Porque aquelas pessoas falaram, do que adianta ficar incomodando o mestre? A tua filha já morreu, entendeu? Mas a Bíblia diz que Jesus, sem se atentar para aquelas palavras, ele chamou o pai e a mãe e chamou os discípulos. E quando eles entraram naquele quarto, Jesus falou, Talita cumi, que quer dizer, levanta-te. E aquela menina levantou na hora e ela foi ressuscitada. Então, irmãos, saia de perto de pessoas pessimistas, pessoas que não têm fé, tá bom? Pessoas que vão te jogar para baixo. Então, voltando aqui, irmãos, o quarto ponto para você receber, vamos lá, o primeiro, fé. Segundo, obediência. Terceiro, confiança. E o quarto, motivação errada. Aliás, motivação correta. É isso que você tem que ter. E aqui o escritor Tiago, ele diz, quando vocês pedem, vocês não recebem, porque vocês estão pedindo pelos motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então, irmãos, vamos lá. O que seria pedir pelos motivos errados? Muitas vezes é pedir somente as coisas dessa terra, é pedir coisas passageiras. Você vai reparar que à medida que você vai caminhando com Deus, Deus vai te abençoando tanto, que Ele vai começar a te dar coisas que você nem havia pedido. Coisas que você nem orou sobre aquilo, porque Deus é Pai, Deus Ele te ama, certo? A Bíblia diz lá em Salmo 37, deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Irmãos, Deus já sabe o que você precisa. Deus já sabe de tudo. Você pensa que não, mas Deus já sabe. Você pensa assim, mas será que Deus está olhando para a minha vida sentimental? Porque a minha vida financeira está boa, a minha vida profissional está uma beleza, mas a minha vida sentimental, Deus? Meu irmão, tudo aquilo que afeta a sua vida é importante para Deus. Se algo tira a sua paz, se algo é o teu sonho, tem a ver com o seu sonho, isso tem a ver com Deus, porque Deus, Ele te ama, amém? Tem uma música do Cris Duran que ele fala assim, os teus sonhos são meus, como é que é? Meus problemas são teus, é mais ou menos assim. Irmãos, não é só os teus sonhos, não, os teus problemas também, aquilo que tira a tua paz dia após dia. Tudo Deus, Ele quer te abençoar. Jesus falou, eu vim para que vocês tenham uma vida em abundância, amém? Então, você precisa, em primeiro lugar, se deleitar no Senhor. Você precisa ter prazer em fazer a vontade de Deus, em orar, em adorar. E aí Deus vai concedendo os desejos do teu coração, amém? Toma posse disso, glória a Deus. Então vamos trazer aqui aquilo que eu tinha falado para vocês. Às vezes a nossa oração tem que ser mais parecida com as orações de Jesus. Jesus, ele era muito espiritual. Jesus, você pode reparar que ele quando ele orou por nós, lá em João capítulo 17, depois você vê aí na sua casa, João 17, você vai ver a oração sacerdotal de Jesus. Jesus fez uma oração por você e por mim, e mesmo quando a gente nem sonhava em ser crente, quando a gente nem sonhava em se converter, mas Jesus orou por nós há 2000 anos atrás. Se você não sabia disso, depois você lê aí na sua casa. E você sabe o que Jesus orou por nós? Ele orou pela nossa vida espiritual. Jesus, ele orou assim, Pai, eu não peço que o Senhor tire os teus filhos do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Ele orou assim também, Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu sou um com o Senhor. Olha isso, irmãos. Ele também orou assim, Pai, santifica os teus filhos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então Jesus orou pela nossa santidade, orou pela nossa unidade. Jesus orou para que a maldade não entrasse no nosso coração. Então, são coisas espirituais, né? E vamos trazer aqui, por exemplo, no ministério de Jesus. Jesus, ele orou por Pedro. Quando ele orou por Pedro, sabe o que ele orou? Ele chegou para Pedro e falou assim, Pedro, eu estou orando por você, porque Satanás, ele está querendo peneirar vocês. Ele quer jogar, é como se você peneira uma coisa aqui, você quer saber o que vai ficar na peneira, né? Ele falou, Satanás está peneirando vocês, ele vai peneirar, mas eu estou orando por você para que a sua fé não desfaleça. Jesus já sabia que Pedro iria negar ele 3 vezes. Então, Jesus orou pela fé de Pedro, para que ele não perdesse a fé. E é esses motivos de oração que tem que ser
algo comum na nossa vida. E Jesus orou também por Jerusalém. Quando Jesus estava fora de Jerusalém, ele orou: Pai, perdoa o teu povo. Jesus chorou e orou por Jerusalém, porque ele percebeu que Jerusalém estava totalmente desviada. Então, ele orou pela misericórdia, para que Deus tivesse misericórdia, tá bom? Então, irmãos, esses são os 4 passos. Nós precisamos orar da forma correta para sermos atendidos. Eu sei que não é fácil, porque às vezes a gente olha as circunstâncias e parece que nada está mudando. Mas nós precisamos confiar no Senhor, ter fé, ser obedientes e orar pelos motivos corretos. E quando eu falo motivos corretos, irmãos, não estou falando que você não pode orar por coisas dessa terra. Mas às vezes a gente faz umas orações muito carnais, certo? Eu era assim, eu orava por coisas sem sentido algum. Eu até fiz há um tempo atrás, eu preguei, sabe? Irmãos, eu orava até pelo shampoo que eu ia passar na minha cabeça. Eu falava: Deus, abençoa esse shampoo aqui, Deus. Esse cabelo meu é muito crespo. Esse cabelo meu aqui, ele é enrolado. Deus, alisa o meu cabelo. Quando eu passar esse shampoo aqui, que isso derrama da tua unção na minha cabeça. Irmãos, vocês não imaginam o tipo de oração que eu fazia, certo? Então, a gente tem que ser mais espiritual. A gente tem que orar por coisas que não são passageiras. Orar por coisas eternas. Vocês estão rindo, né? Eu estou vendo aí nos comentários. Irmão, quando a gente é imaturo na fé, quando a gente está começando, a gente faz cada loucura, né? Glória a Deus. Irmãos, é o seguinte, agora nós vamos fazer uma oração, nós vamos colocar em prática, tá bom? Nós vamos pedir para Deus nos abençoar, Deus nos ensinar a orar. Os discípulos falaram: Jesus, ensina-nos a orar. E aí Jesus ensinou o Pai Nosso. Sabe por que os discípulos pediram para Jesus ensinar? Porque eles oravam para Jesus e eles viam que Deus atendia ele. Eles olhavam para Jesus e eles viam que a oração dele era uma oração calma, serena, né? Quando Jesus estava, por exemplo, diante da multidão e ele ia alimentar os pães e ele ia multiplicar os pães e peixes, Jesus simplesmente estendeu a mão para cima e falou: Pai, eu te agradeço, porque o Senhor sempre me ouve. Então, irmãos, ele era muito diferente de nós. Se eu tivesse diante de uma multidão, o povo tudo com fome, morrendo de fome, mais de 5.000 pessoas, eu ia fazer aquela oração desesperada. Essa é a verdade. Eu ia falar: Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Pelo amor de Deus, Senhor. Alimenta esse povo, meu Pai, porque eu não tenho força em mim. Irmãos, eu ia orar 3 horas seguidas. Jesus orou assim: Pai, eu te agradeço, porque o Senhor sempre me ouve. Diante de Lázaro foi a mesma coisa. Mas você sabe por que Jesus orou desse jeito? Eu vou te explicar. Porque Jesus, ele tinha uma oração em secreto. Jesus, ele orava no monte de madrugada. Então, quando ele orava durante o seu dia, era só para agradecer, porque ele já tinha orado. Isso, irmãos, é o segredo. Jesus, ele tinha uma vida de intimidade com o Pai. Então, quando ele estava no dia a dia, você não vai ver Jesus orando. Você só vai ver Jesus operando. Presta atenção nisso. Você não vai ver Jesus orando em público. Porque Jesus já estava orando quieto, sabe? Lá na dele, até mesmo longe dos discípulos. Então, é como se fosse assim, na oração ele abastecia. E durante o dia ele ia gastando aquela gasolina ali, sabe? Jesus ia operando milagres, sinais. É lógico, Jesus, ele tinha todos os dons do Espírito Santo. Ele foi o único que operou em todos os dons. Jesus, ele foi o único que tinha todos os frutos do Espírito operando o tempo todo. Então, é lógico, Jesus não tinha pecado, né? E obviamente, os milagres eram para testemunhar que Jesus era o Filho de Deus. Mas isso também não pode ser desculpa para nós, irmãos. A igreja está sem poder. A igreja também não tem operado mais nos sinais e maravilhas. Então, nós precisamos nos voltar a ter um relacionamento íntimo com o Pai, tá bom? Irmãos, para não tomar muito seu tempo, eu quero fazer uma oração agora. Eu quero muito que você feche os seus olhos. Eu sei que tem muita distração à sua volta aí, mas esse é o momento onde você vai pedir para Deus te ensinar a orar e você vai apresentar ao Senhor, seja qual for a tua necessidade, a tua angústia. Eu sei que você aí está muito preocupado com muitas coisas para resolver, seja uma doença, seja um boleto para pagar, seja dívidas, problema de relacionamento, problema no casamento. Quantas pessoas agora sofrendo no casamento? Creia numa coisa, para Deus tudo é possível, amém? Tudo. Quando é tudo, irmãos. Mas para isso a gente tem que perseverar em oração.
Ah, pastor, mas eu orei hoje com o Senhor, aparentemente não mudou nada. Irmãos, não importa, porque é no tempo de Deus, mas você tem que crer que Deus é fiel e que Deus é bom, que Ele faz tudo para o seu bem. E Deus tem o tempo dele. Pode ser que não vai ser agora, mas quanto mais você orar, mais você vai entendendo como é o agir de Deus. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse momento tão especial, meu Pai. A tua presença foi tão forte aqui, Pai. Quantos irmãos agora, quantas irmãs foram abençoados com essa palavra? E essa palavra não é minha, meu Pai. Oh Deus, eu sei que muitos estão atribulados agora, mas eles ouviram a tua palavra, Pai. E eu te peço, Senhor, nos ensina a orar, nos ensina a fazer a tua vontade, ó Deus. Nos ensine a viver de um jeito que te agrada. Senhor, eu creio que tu és bom, que tu és maravilhoso, mas muitas vezes nós focamos somente nos problemas e achamos que o Senhor nem está conosco, Pai. Tem misericórdia de nós. Deus, assim como o Senhor já operou na minha vida tantas vezes, hoje eu vivo aquilo que eu orei há muito tempo atrás. Senhor, eu te peço que o Senhor também responda as orações dos teus filhos, Pai. E para isso eu te peço perdão, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Quantas vezes a gente erra, Pai? A gente fala mal dos outros, a gente faz fofoca, a gente julga as pessoas. Pai, existem tantos pecados, Pai, mas nós te pedimos perdão agora, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. E não somente isso, Pai, mas purifica a gente, Pai, desse sentimento de culpa. Que a gente venha ser lavado de todo sentimento de vergonha, de medo, de raiva. Quantas pessoas estão agora, meu Pai, com mágoa no coração, Senhor? Senhor, quantas pessoas estão agora, Senhor, sofrendo porque foram injustiçadas. Senhor, entra com providência, faz justiça por elas, ó Deus. Mas que no nosso coração não haja o sentimento de vingança, que no nosso coração não haja o sentimento de ira, de desejo de acabar com a outra pessoa, mas que o Senhor tenha misericórdia. Então, nesse momento, nós pedimos, Senhor, tem misericórdia, Pai, daqueles que nos ofenderam, daqueles que estão sendo enganados pelo diabo. Perdoa, Jesus, essas pessoas, Senhor, essas pessoas que vêm traindo a nossa confiança, pessoas que vêm nos machucando com palavras. Jesus, perdoa elas, porque elas não sabem o que fazem, elas não têm noção do que estão fazendo, elas estão cegas espiritualmente. Oh Senhor, nos abençoa, Pai. Os dias têm sido tão difíceis, mas na Tua presença nós encontramos descanso, consolo, esperança, fé, amor. Senhor, que todos esses sentimentos bons estejam no coração dos meus irmãos. É isso que te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude e nos ensine a viver neste mundo com o nosso coração voltado para Ti. E que a gente venha orar constantemente, Pai, mesmo quando não sentimos vontade. Que o Senhor nos ajude a vencermos a carne. Senhor, o pecado tem sido forte, a tentação tem sido grande. Mas não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal, livra-nos do pecado. Ajuda, meu Pai, os Teus filhos a desvincularem de tudo aquilo que os afasta do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que venha o Teu reino, Pai. Venha o Teu reino sobre nós, Pai, trazendo paz, harmonia, trazendo cura, libertação. Jesus, é isso que nós queremos na nossa vida e que o Senhor possa nos usar para que o Teu reino venha expandir, para que o Teu nome seja glorificado, assim na terra como no céu. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, como é bom orar, né? Glória a Deus. Irmãos, vocês não sabem o tanto que é maravilhoso estar na presença de Deus. É onde a gente aquieta o coração, é onde a gente lança sobre o Senhor as nossas ansiedades, as nossas preocupações. E eu quero agradecer a todos vocês aqui que oraram comigo, porque eu também preciso de oração. O inimigo se levanta, vocês não imaginam tanto. Quando eu faço essas orações no YouTube, eu estou permitindo que o Espírito Santo venha fazer uma obra na sua vida, na vida de tantas pessoas. A cada oração que eu faço tem dado 200 mil visualizações, às vezes mais, geralmente mais. Então o inimigo tem se levantado muito, sabe?
Mas eu creio, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Eu conto com as orações de vocês. Quero agradecer do fundo do meu coração. Pretendo voltar aqui no Instagram. Então, você que está no YouTube aí, vai para o Instagram também, me acompanhe lá também. E eu vejo que a maior alegria nossa, irmãos, vai ser no dia que a gente estiver na glória. Porque enquanto a gente estiver aqui na terra, é luta, é batalha, sabe? E às vezes a gente pensa assim, as provações são muito grandes, mas as tentações são muito grandes também, irmãos. Nós vivemos num corpo carnal, num corpo que ainda não se converteu. E é muito fácil a gente se desviar, é muito fácil a gente perder o foco do Senhor Jesus. E eu não quero isso para minha vida, porque eu tenho uma obra para cumprir. Você também tem um chamado. Então, não deixe de fazer a vontade de Deus. Não, você pode cair, você pode tropeçar, mas não desista, irmãos. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu estava muito desanimado porque o inimigo tinha se levantado, e aí eu fui numa vigília de oração, uma pessoa que não sabia de nada. Tem muita gente falando aqui, pastor, continua fazendo as suas lives, tem me ajudado demais. Pode deixar, irmãos, eu vou continuar. E eu fui naquela vigília, irmãos, e uma irmãzinha chegou para mim, ela começou a sapatear, veio aqui na minha direção, e eu dentro de mim só falei, Deus, fala comigo, usa essa pessoa, Deus. E ela falou assim, meu filho, você está desanimado porque o inimigo está se levantando contra você? Estende a tua mão agora. Aí eu estendi a mão assim, ela falou assim, Deus está colocando uma caneta de ouro na tua mão. Tudo que você escrever lá na internet, na obra que Deus te deu lá na internet, Deus vai assinar embaixo, Deus vai te usar em cada palavra. Tudo que você disser com a tua boca, Deus vai confirmar, Deus vai operar. Irmãos, aquela mulher não sabia de nada. Eu só sei que eu saí de lá e falei, nunca mais eu vou parar com essa obra. Enquanto Deus permitir, não sei até quando, mas eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito. E eu vou encerrar aqui a oração, essa live, porque eu acho que tem um tempo, né? Mas eu vou continuar orando aqui. E eu quero te dizer uma coisa, quanto mais você se aproximar de Deus, mais Deus vai se aproximar de vocês. Amém? Continue firme. A minha vontade aqui é continuar orando, mas eu não sei quanto tempo tem aqui, agora mesmo vai encerrar. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui comigo. E nós precisamos realmente, irmãos, da força do Senhor. É muito mais fácil você ir para o pecado do que você orar. Sabe de uma coisa? Quando você não tem vontade de orar, isso é completamente normal, porque a oração é algo antinatural. O natural é o quê? Você viver a sua vida, você fazer tudo do seu jeito. Mas quando você decide orar, você está renunciando à tua carne. Você está dizendo assim, eu não posso sozinho. Eu preciso da ajuda de Deus. Eu preciso que Deus conduza os meus passos. Eu não posso conduzir minha vida sozinho. Então é por isso que a oração é tão difícil. É por isso que a gente tem que persistir, porque é na persistência que está a chave da vitória. Depois leia aí na sua casa, Lucas capítulo 18, você vai entender o que eu estou dizendo. Porque tem muita gente que fala assim, pastor, mas eu vou orar até quando, pastor? Eu não aguento mais. Meu irmão, você vai orar até Deus responder. Até Deus responder. Eu oro pela minha família desde quando eu me converti. Eu oro pelo meu ministério até hoje. Mas, por exemplo, eu já não oro mais pelo meu casamento, porque eu era solteiro, Deus me deu uma esposa maravilhosa, que é a Thaís. Eu não oro pelos filhos, porque Deus já me deu filhos. Tem muita coisa que você vai deixar de orar, porque Deus já atendeu. E se Deus não atendeu ainda, você continua orando. E se Deus não quiser te responder, te dar um sim para essa oração, você pode ter certeza, Deus mesmo vai tocar no seu coração, você vai sentir vontade de parar, ou você vai entender que não é para orar mais, o Espírito Santo vai te conduzir. Amém? Glória a Deus. Tem uma pessoa me ligando aqui. Glória a Deus. Deus abençoe. Olha isso, gente. A Renata, ela disse, eu passei 12 anos orando pelo meu pai. Irmãos, é Deus que capacita, é Deus que nos ensina a orar e permanecer na oração. É só o Espírito Santo que nos convence a ficar orando pela mesma coisa. Tá bom, a Elaine falou, pastor, não acaba não, pastor. Glória a Deus. A Silva Maria falou, pastor, tem sido muito difícil. A Iris falou, pastor, me ajuda em oração. A meu favor, eu vou estar orando, ô Iris. Não só por você, por todos nós.
Glória a Deus. A Maria falou, pastor, ora por mim, estou com dor no braço. Maria, que o Senhor Jesus te traga cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja curada de toda dor, de toda dor. Que o Senhor possa colocar a mão sobre você agora, em nome de Jesus. Receba essa cura pela fé, tome posse, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, muitos pedidos de oração, pode ter certeza que... Olha que benção, irmãos. A Marilene falou, pastor, eu estou escrevendo um livro infantil baseado em Lucas 18, em breve. Glória a Deus. A Drica falou, pastor, estou muito angustiada. Glória a Deus. Deus tem me ajudado. Minha mãe está fazendo estudo bíblico. Eu tenho recebido a unção de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, pastor. Amém. Aleluia. Irmãos, pode deixar que eu vou estar orando por vocês, viu? Eu vou fazer o seguinte, daqui a pouco eu vou escrever mais uma mensagem aqui no Instagram. E eu fico muito feliz pela vida de cada um de vocês. Vamos permanecer firme, irmãos. E eu quero voltar aqui fazer mais live e vamos unir a nossa fé, tá bom? Eu vou encerrar aqui porque eu preciso continuar escrevendo, gravando. E eu espero que vocês me sigam lá também no YouTube. Deus abençoe, irmãos. Um grande abraço.